Bora falar também sobre o Vasco, que tem em mãos uma oferta para faturar 2 milhões de reais, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Internacional tentou a contratação de Pumita Rodrigues, lateral direito uruguaio que pertence ao Vasco, mas a opção de empréstimo foi descartada pelo Cruz Maltino. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que tem em mãos uma proposta de quase 2 milhões de reais para mandar a partida contra o Flamengo. Bora explicar essa situação. O Vasco vem tentando nos últimos dias levar o confronto contra o Fla para São Januário e uma série de alternativas foram criadas. Mas o BEP, Batalhão Especial para Jogos, já vetou a realização desse jogo em São Januário. Essa ideia está descartada. Independentemente de ser com duas torcidas ou torcida única, não vai acontecer o jogo na Casa Vascaína. A alternativa mais viável seria o Maracanã, mas o Pedrinho tem relutado com a ideia, até porque sempre que o Vasco quer jogar no Maracanã, criam uma série de dificuldades. Foi nesse contexto que um grupo de empresários ofereceu 1.900.000 reais livres de impostos e pagos de maneira antecipada para que o Vasco aceite mandar o jogo contra o Flamengo no Castelão, em São Luís do Maranhão. A resposta do Vasco ainda não foi dada. O Vasco está avaliando prós e contras e quer entender também as outras alternativas. Além desse 1.900.000, o Vasco ainda teria direito a transporte, hospedagem e alimentação pagos por esse grupo de empresários. Só para completar sobre o Cruz Maltino, Felipe Coutinho, bastante elogiado depois da participação com um gol e uma assistência no empate em 3-3 com o Melgar. Hora de falar sobre Moraes, o atacante artilheiro do Campeonato Paranaense, com 8 gols em 16 jogos, pode pintar no Vasco. Fui o primeiro a contar para vocês no início da semana sobre alguns clubes brasileiros interessados nesse jogador que pertence ao Maringá e que de fato fez grande campeonato estadual, só 24 anos de idade. Quero trazer algumas atualizações. A única proposta oficial feita ao Maringá foi do Atlético Paranaense, a oferta de empréstimo já descartada pelo Maringá. O Juventude, que era um dos interessados, já se retirou da disputa por entender que não vai conseguir chegar aos 5 milhões de reais pedidos pelo Maringá. A dupla Bavi, o Vasco e o Red Bull Bragantino fizeram sondagens ainda sem proposta. Depois do empate em 3-3 com o Melgar, lá no Peru, na estreia do Vasco na Copa Sul-Americana, o Marcelo Santana, que é o diretor executivo de futebol do clube, foi perguntado sobre o Moraes e respondeu que não é provável que o Vasco anuncie até 11 de abril, data final da janela de inscrições, qualquer reforço, mas o Vasco estava atento às possibilidades no mercado. Só para completar, registrar que o 3-3 contra o Melgar também voltou a irritar o torcedor Cruz Maltino, especialmente em relação a Fábio Carille. É que o Vasco chega a abrir 3-1 e o Carille começa a colocar só defensores, convidando o fraco time do Melgar a atacar, e foi na base da insistência que o Melgar chegou em bolas levantadas na área aos 2 gols do empate. O 3-3 teve gosto amargo para os vascaínos. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que desperdiçou a chance de ter um centroavante de peso. Ou melhor, ele até esteve, mas não conseguiu atuar. Eu me refiro a Cleiton Silva, 26 anos de idade, passagem para lá de discreta por São Januário na temporada passada, foram só 8 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Você, que é vascaíno, vai se lembrar que ele mal conseguiu jogar e também não performou bem, vamos ser justos. Mas, negociado com o Rio Ave, primeiro por empréstimo e agora em definitivo, ele é uma das sensações do futebol português. Tanto que o Cleiton tem o 3º maior número de gols na atual temporada por lá. O Gyökeres, que é um cara completamente acima da média e pretendido pelos maiores clubes do mundo, é o artilheiro máximo. O Samu, que é um centroavante da seleção espanhola, aparece na 2ª posição. O Samu pertence ao Porto, o Gyökeres pertence ao Sporting. E apenas um gol atrás do Samu aparece o Cleiton, que foi recentemente comprado pelo Rio Ave. O Rio Ave decidiu exercer a opção de compra e vai pagar 3 milhões de euros ao Vasco. O Cleiton havia sido o último reforço da era SAF, com a promessa de um investimento de mais ou menos 3 milhões de euros. Na oportunidade, o Vasco seria obrigado a pagar 19 milhões de reais. Hoje, 3 milhões de euros equivalem a 18 milhões e 400 mil reais. E a maior curiosidade é que hoje o Vasco busca, até de forma desesperada, por um centroavante que possa ser reserva do Verratti. Não que exista problemas com o centroavante argentino, mas a possibilidade de ter uma sombra ou alguém para substituir o Verratti de vez em quando é tratada como importante. Na atual temporada,
O Cleiton soma 29 jogos, 17 gols e uma assistência. Já é especulado por Benfica, Porto, além de clubes da Itália e da Turquia.